Vocês estão aí? Então, bem, vídeo novo aqui no canal. Um vídeo bem diferente, como vocês vão ver. Vocês muito devem se perguntar o porquê o cult entre Wolverine e corintiano. E bem, eu vou explicar, porque apesar de não parecer, este também é um canal sobre cinema. Então eu vou usar esse vídeo para explicar para você como ser um cult corintiano. Como relacionar essas duas situações. Então, solta a vinheta. E bem, antes de começar aqui, a gente tem que explicar o que é cult. Muita gente confunde, né, filme cult com filme clássico, né? O pessoal acha que qualquer filme que foge daquele padrãozão, né, de que é blockbuster, tipo os filmes da Marvel, os filmes Velozes e Furiosos, o John Wick, esses assim, já é um filme cult. Na verdade, não. O filme cult é o filme cultuado, né? Um filme que existe uma cultura por trás dele. Muitas vezes é aquele filme que fracassa em bilheteria, mas ganha um público depois, posteriormente, né? Acho que o maior exemplo é o Blade Runner e o Clube da Luta, um Scott Pilgrim da vida. Esses sim são os verdadeiros filmes cult. Então deu pra entender, né? Um filme que muitas vezes é bom, às vezes nem isso, mas é um cara que tem um apreço que não foi reconhecido quando ele esteve na época. Acho que o maior exemplo seria o jogador Zidanilo, né? O grande Danilo, camisa 20, um dos heróis da Libertadores do Mundial de 2012 e de outros 200 títulos pelo Corinthians, que é um cara que, apesar de ter feito tanto pelo futebol, nunca sequer foi convocado para a seleção brasileira, um verdadeiro jogador cult. Então, acho que já deu um pouquinho para entender o que é. Vamos ficar agora uns termos cinéfilos para você ficar por dentro das conversas sobre cinema e poder usar exemplos sobre o Corinthians nela. Eu acho muito interessante, que eu faço bastante. Por exemplo, plano sequência. O que é plano sequência? É uma cena inteira sem um corte. Você vai ver uma cena de 10 minutos e não tem nenhum corte. Por exemplo, o filme 1917 é inteiro, quase todo em plano sequência. Você não tem cortes, né? Não tem transição entre cenas. Muito comum também é os Bons Companheiros, aquela cena deles entrando na cozinha, que não tem nenhum corte, a câmera acompanha os personagens o tempo todo. Um exemplo desses é os gols do Corinthians de 2015, né, do Tic-Tac de Itaquera. O maior exemplo, eu acredito, é aquela aula de contra-ataque do Corinthians contra o Atlético Mineiro, que vai o time inteiro tocando lá, o Malcom abre, o Wagner Love dispara, pega, cruza, já topa de novo o Malcom, bate de primeira, gol, 1-0 Corinthians, pertinho de assumir a liderança ali, final do primeiro turno de 2015. Um gol plano sequência, um gol sem cortes. Plot twist. O que seria um plot twist? M. Night Shyamalan sabe bastante disso. Agora eu teria que explicar o que é M. Night Shyamalan, né? Que é o diretor de Sexto Sentido. E bem, gol plot twist, acho que seria tipo o gol do Romarinho, um gol do Tupazinho. Aqueles gols que ninguém espera. O gol do Avelar contra o Palmeiras. Aquele gol que você não espera que vai acontecer, o cara surge. Minha mãe citaria o gol do Viola contra o Guarani em 88, que ninguém conhecia o Viola e ele chegou metendo um gol na final. É bem interessante isso, é o gol plot twist. Fica aí a sugestão virar termo. Isso. O remake e reboot é uma diferença bem difícil de se notar, né? O que é um remake e o que é reboot. Quando a gente confunde, eu mesmo confundo bastante. O remake é o mesmo filme contado de novo. Fantástica Fábrica de Chocolate, o maior exemplo. E o reboot é um filme refeito de uma maneira diferente. Acho que o Corinthians do Carille de 2019, né? A gente esperava 2017 igual e não aconteceu. É difícil, foi um ano tenso. Agora, um spin-off. O que é um spin-off? É quando tem um filme ali, uma série que faz muito sucesso, um personagem dentro dessa série, ela sai e cria sua própria série de filmes, sabe? É um Carlitos Tevez, sabe? A gente fez tanto sucesso aqui no Corinthians que a gente já tá até hoje acompanhando a carreira do cara, torcendo pra uma hora de pisar aqui de novo. Agora, um easter egg, o que é um easter egg? Esse é um termo que a gente escuta bastante, não só no cinema, mas no mundo dos games. O easter egg é um detalhe que o diretor ou alguém da produção deixa ali de fundo para só quem é bem fã mesmo captar. É tipo o Anderson Polga, que ele tá lá bem nos fundos, tanto da Copa de 2002 pela seleção brasileira e pelo Mundial de 2012 do Corinthians. Nunca jogou, mas tá lá. Você sabe que ele tá lá. Tá de olho em você. E antes de encerrar, não menos importante, é os termos quino e zap e o que soma eles, o zapino.
Esse é um termo muito específico, só quem é muito cinéfilo sabe. O Kino é o cinema em alemão. Kino é o que é cinema mesmo, sabe? É o filme muito bom. Pra mim, eu pego o Kino, é o filme que se equipara ao irlandês do Scorsese. Se é tão bom com isso, é com o Kino. Então, tipo, Matrix eu adoro Kino. Poderoso Chefão 2 eu adoro Kino. O Zap é o nível baixo. O Zap é um filme bem tosco, sabe? É um Esquadrão Suicida. É um Thor 2 ali, sabe? É um... Deixa eu pensar, um bem ruim, é um Godzilla, aquele lá do Matthew Broderick. Caraca, aqueles filmes bem trashzão. Filme que se salva pouca coisa. E o Zapino, não. É o meio termo entre os dois. É ali que tem que ser a vida. É o Zapino. Se você vai ficar só vendo filmaço, uma hora você vai ficar maluco. Então tá ali, é um Velozes e Furiosos 2, mais Velozes e mais Furiosos, tem o botãozinho lá, o carro sobe. É aqui, é um Zapino, sabe? A vida como deve ser. Então, o Kino seria tipo o gol do Basílio em 77, o Zap, o rebaixamento do Corinthians em 2007, e o Zapino seria aquele Paulistão de 2019 mesmo, que deu uma animada, mas não serviu pra muita coisa no final das contas. E até é doideira esse vídeo que eu fiz aqui, né, explicando os termos, é tipo o Nolan explicando tudo nos filmes dele. Então acho que fica legal, eu fiz um Inception aqui dentro do vídeo. Explicando a piada aqui rapidão antes de encerrar, é porque no Inception, um filme do Nolan, a gente tem o filme chama Origem no Brasil, tem o sonho dentro do sonho. Aqui tem a explicação dentro da explicação. É isso, obrigado por terem assistido. Um vídeo bem diferente, um vídeo que eu gostei bastante de fazer, de escrever. Espero que tenham gostado. Vou pedir aqui para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ajuda bastante, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E meu, vai Corinthians aqui.